Olá, eu sou Ale Costa, você está no meu canal. Estou tentando fazer uma gravação aqui sem precisar utilizar o meu celular. Não sei como é que vai ficar isso. Então, atualizações. Meu último vídeo foi configurando, né, o caderno criativo do tamanho A5 da Cícero que eu comprei recentemente. Mas devo dizer que o projeto para esse caderno era utilizar ele unicamente, só utilizar ele. Então, para diário, para agenda, para planner, como bullet journal, colagens, né? Que aí eu faço meio que um sketchbook, anotações de leituras, como placebook, enfim, era isso. Mas eu te digo que a questão do diário, da agenda, não está fluindo. Deixa eu mostrar alterações que eu fiz, tá? Eu peguei uma pasta L, aquelas que a gente põe texto, sabe? Na faculdade. Deixa eu pegar um aqui pra mostrar, porque eu não sei se na sua cidade chama pasta L, né? Porque aqui em Salvador é pasta L. Então, essa pasta aqui, né, que a gente coloca os textos, né, as impressões que a gente faz. Então, medi, né, com uma folha do caderno aqui, cortei e furei, tá? Então, veio um bolsinho plástico. Eu peguei também essa régua de um caderno A5 da Ótima Gráfica que eu tenho. Quase não utilizei, né, os post-its, mas aí eu coloquei por conta da régua mesmo, tá? Embora venha essa marcação, né, essa régua aqui nesse bolsinho plástico não, tipo cartolina. Então, eu fiz também aqui, outra coisa que eu incluí, eu fiz esse vision board, né, para manifestar, né, vamos tentar assim, né, manifestar a vida que eu quero viver. Esse aqui já tava, né, eu coloquei no vídeo passado, que foi configurando o caderno. Então, eu gosto de ter essa visão de calendário. Aí eu coloquei também aqui o planejamento, né, do próximo ano já. Dá pra ver que já tem duas coisas aqui já. Tem várias coisinhas, na verdade, já pro ano que vem. Aqui é um habit tracker, que na verdade é para rastrear, né, os sintomas. E aí eu posso colocar os sintomas aqui. Nessa parte aqui eu tenho o nível de dor e o nível de energia de cada dia. Aqui é um insert que eu imprimi de visão semanal. Mas não usei para essa semana, porque essa semana eu praticamente não tenho nada agendado para aqui, né? Uma coisa que eu preciso olhar para a semana e que eu não posso esquecer. Aqui tá uma lista, né? Um insert que é uma lista, com um lugarzinho para você dar um check e a linha para você escrever. Eu vou usar como lista de livros lidos, por enquanto. Aqui é outros sintomas. Eu acrescentei algumas páginas lisas. Acrescentei também o nome, né, nas abas. E aí eu fiz com um post-it comum de papel. E aí eu tenho esse outro post-it aqui que é transparente. E aí colei por cima. Na hora de quiser remover é mais fácil. Que mais? Eu também adicionei essas folhas brancas de papel, de caderno brochura que eu tinha aqui. E já tô utilizando então ele aqui para questões do mestrado, né? Então aqui eu vou registrando os encontros com a orientadora, coisas que eu preciso fazer, pauta
para a próxima reunião com a minha orientadora. Alguns livros que eu li recentemente, na última semana, alguns textos, na verdade, para a minha dissertação. Leituras das disciplinas. E isso por enquanto, nessa parte aqui. Tem essa outra parte aqui, que são é um log, né, para tarefas. Então, você pode colocar a tarefa aqui. Data de início, de fim e total nos tempos e o check no final. Eu vou deixar o link do site que embaixo, também já tá lá no outro vídeo. Tem também essa outra forma aqui, né, de rastrear. De rastrear não, de fazer o log, né, de estudo. Então, nessa parte aqui, você colocar qual é a semana, né, os tópicos, ou hábitos, não sei lá, que você quer. E aí tem um campo, você vai marcando por dia, se você fez ou não fez. E aí a mesma coisa daquela outra aqui. Você bota o tópico, quando iniciou, quando finalizou, tal. Aqui é de estudos, um log de estudos para rastrear, sei lá, quanto tempo você estuda por dia. Vou usar, não sei. Um seguidor me perguntou sobre essa questão de eu ter cortado, né, a folha para fazer isso aqui, se ela não solta. Sim, ela solta, mas não rasga. E eu acho mais prático do que ficar abrindo e fechando a ferragem aqui. Mais leituras. Aqui, na verdade, aqui eu tô fazendo tipo um close reading do diário de Virginia Woolf, né, para rastrear ali os tópicos que ela aborda no diário, né, e que eu pretendo utilizar na minha dissertação. E aqui tá a parte da agenda que eu tirei, tá? Não fluiu, gente, pra mim, né? Eu acho massa isso aqui, essa visão aqui, né? Tudo muito divididinho, mas não sei, isso me engessa e eu não consigo manter. Então, eu resolvi tirar daqui. E a verdade é que, eu gosto de brincar com os meus cadernos, sabe? E eu tenho que abraçar isso, eu tenho que acolher isso, entender que todo dia eu vou estar trocando de caderno, tá? Então, tanto que eu estou utilizando esse outro caderno aqui para diário, né? Mas semana passada eu estava utilizando esse caderno aqui, né? Personal, argolado também. E alguém me perguntou sobre, mas acho que foi no Instagram, sobre o tamanho, né? Do caderno da Cícero. Então, o que eu respondi? Se esse era um tamanho bom, né? Então, foi que eu disse pro rapaz que me perguntou. Tudo vai depender, gente. Tudo é teste, sabe? Você vai usando as diferentes coisas e aí você começa a perceber o que funciona e o que não funciona pra você, tá? Então, como esse aqui, então, né, a diferença entre o caderno A5 da Cícero e essa capa que é personal. Então, como eu estava falando, na semana passada eu estava utilizando ele, então eu acabei escrevendo algumas coisas do diário nele, tá? E eu não transcrevi. Ontem à noite eu transcrevi o que eu tinha escrito aqui, que é naquela parte lá da agenda que eu tirei, lembra que eu acabei de falar? Que eu tinha escrito aqui nessa folha desse insert de agenda. Transcrevi pra cá. E o que foi que eu percebi? Uma folha que eu escrevo aqui, essa folha aqui que eu baixei, né? Uma folha dessa, são duas dessa daqui, na minha letra, tá? Esse aqui é um A6 e aqui é um A5. Então faz sentido, né? Porque o A6, na verdade, é metade do A5. Mais ou menos isso aqui. Enfim.
falando muito sobre tamanhos de cadernos, né? Então, voltei a utilizar esse aqui, meu diário. Esse aqui que eu fiz para ser uma agenda, sabe? Para o ano que vem. Mas eu fiz mais grossa porque eu já queria começar a utilizar ela, tá? Tanto que eu já marquei aqui, ó, espaço para dezembro. E acho que o de janeiro é aqui. Eu já imprimi até um calendário. Eu baixei lá no Pinterest. O calendário. Eu já imprimi e já coloquei aqui, tá? Então, é isso. Eu pretendo fazer aqui nele como se fosse uma distinção que eu fico batendo muito na minha cabeça, tá? Vamos lá, ver se eu tô muito pirada. É porque aqui no Brasil a gente chama tudo de uma coisa só. Mas as gringas que eu acompanho, elas falam de in journal. In journal. Mas, além do journal, a gente tem o diary, né? O diário. Diary. Gente, eu nem lembro mais como é que fala, tem tanto tempo que eu não falo inglês. E eles são diferentes, né? Então, tipo assim, o nome, né? O diary, que seria traduzido como, sei lá, diário, é o ato de registrar todos os dias. Então, todos os dias você vem e escreve. O journal é aquele que a gente pode... é uma escrita mais psicológica, vamos dizer assim, como se fosse um jogo, um despejo mental, sabe? Então, é o que você está sentindo, o que você está pensando, e não os atos, as ações que você desempenha durante o dia a dia. Então, acordar, almoçar, falar com fulana, participar de uma reunião, ler tal texto. Então, tudo isso iria para o diary. Gente, se eu estiver pronunciando errado, simplesmente ignora, tá? Foca aqui no conceito. Eu evito utilizar essa distinção porque, assim, minha formação, na verdade, é licenciatura em língua inglesa com foco em tradução, tá? Apesar de eu não atuar na área. Então, a gente também tem que preservar, tem que utilizar a nossa língua, né? Mas, às vezes, para algumas coisas, e eu sinto que são hábitos mesmo, sabe? Como escrever no diário, tem coisas que a língua portuguesa não dá conta. Então, essa separação do journal e do diary, a gente não consegue, a gente não tem um termo para fazer essa separação em português, sabe? Porque não é tudo, não é que é tudo uma coisa só, não é. Diário é uma coisa, journal é outra. O journal não necessariamente precisa ser feito todo dia. A gente vai fazer o journal quando sentir a necessidade. O diário não. O diário a gente faz todo dia. Teoricamente, tá? Obviamente. Na verdade, assim, você mantém uma constância, uma certa regularidade. Então, isso seria o diário. Então, eu queria fazer o diário aqui nesse. E o journal, por enquanto, até esse caderno acabar, nesse caderno aqui. Ele tem 320 páginas, se eu não me engano. E eu já estou na página 186. Eu comecei em 26 de setembro. Tá? Então, ele deve durar, eu acho que até o final do ano. Eu queria que terminasse logo. Mas não vai terminar logo, tá? Então, esse aqui eu uso também para o diary, para o diário, né? A gente pode fazer talvez a agenda, né, gente? Eu acho que a agenda
agenda e diário, porque eu penso assim, na questão nominal, também para falar aqui no vídeo, compartilhar e tal, sabe? E aqui seria um pouco disso, agenda, né? Então aqui tem o método Bullet Journal também que eu utilizo aqui. Então, tem aqui um calendário simples, só para eu consultar, sabe? Naquela hora, que dia a gente tem uma reunião, vamos marcar uma reunião dia 20. Que dia da semana é o dia 20, tá? Então, eu venho aqui. Eu sei que muita gente pega logo o celular, mas não é o meu primeiro impulso, não é pegar o celular. Aqui tem aquela lista, né, do Bullet Journal, que eu não achei mais o arquivo para imprimir. Eu acho que foi do site da AE Elise, mas eu procurei lá e não achei mais esse arquivo. Então, eu tenho aqui o log, a visão do futuro, né? Novembro, dezembro e janeiro, que já tem programado. Aqui é o mês de novembro, então eu fiz aqui aquela página, né? Com as datas e os dias da semana. Uma lista de tarefas, ideias para escrever para o blog, para newsletter, para aqui para o YouTube. Lembretes, e aí aqui semanal, planejamento semanal. Aí eu tô numa fase apaixonadinha por esse caderno de novo, tá? Aqui eu botei uma aba para dissertação, então é a mesma coisa que tá lá naquele caderno da Cícero. Na verdade, eu já percebi, gente, que eu não funciono muito com esses inserts, sabe? Com uma estrutura pronta. Eu acho que não. Mas tá aqui. Eu já tinha imprimido. Aqui também, aquela mesma planilha que tem lá no caderno da Cícero, né? Pra colocar aqui os sintomas, dor de cabeça, sei lá, dor na coluna. E marcar os dias da semana em que isso aconteceu na minha vida. E aí eu registro o nível da dor e o nível de energia. O nível de energia é muito importante. Eu tô tentando criar o hábito de verificar isso aqui, porque como eu estou em tratamento, né? A maior parte dos dias é muito difícil fazer qualquer coisa. Mas tem horas e tem dias em que isso acontece. Então eu preciso começar a observar, né, essa oscilação, né, para poder ver como é que isso impacta numa disciplina de escrita que eu preciso desenvolver. Aqui é a lista de livros lidos, alguns dados aqui importantes, isso aqui tudo sobre sentimentos, emoções, sabe, coisas que eu preciso observar. Então aqui tem sentimentos, aqui necessidades, sensações físicas, falsos sentimentos. Aqui imprimi isso aqui para tentar fazer um diário das emoções. Eu tenho isso ativado no meu iPhone, mas eu só preencho quando eu tô ruim, quando eu tô mal. Aqui eu imprimi isso aqui, por exemplo, e ficou muito ruim a impressão. Então, eu aproveitei o papel, gente. Aqui também, ó, o corpo fala, então, o que é cada dor no corpo de uma região equivale a um problema que você está enfrentando, né? Então, por exemplo, a dor no ombro, excesso de carga emocional. Eu tenho demais, nossa. E psicologia das dores, o Ikigai, para você encontrar aqui seu propósito de vida. Isso aqui eu também mostrei no outro vídeo, que é a questão das anotações, né? Para catalogar os tipos de anotações que eu faço. Pentest, ideia, despejo, que é muito diário que eu quero ler. Alguns eu já li. Lista de compras. Assinaturas para pagar. Brainstorm aqui. Enfim, folhinhas lisas e tal. Então, essa semana eu vou, então, fazer o seguinte. Essa semana eu vou utilizar esses dois aqui, tá? Esses dois, mais esse, na verdade. Eu tenho essa capa aqui também, né? Que ela é da Multerm,
que é uma cópia, né, do Traveler Notebook. E aí eu vi um vídeo de uma menina e aí, nossa, deu saudade dele. Mas esse caderno aqui, ele é meio que capa dura, sabe? Aí fica muito rígido, eu não estou conseguindo utilizar. Mas ao ver o vídeo da pessoa, me deu vontade de usar ele. Mas não vou usar, não. Peguei só pra dar uma curtida nele. Esse aqui não sei se vou usar ainda essa semana. Mas enfim, eu deixo todos ao meu alcance, porque na hora que eu quiser utilizar, ele tá perto, tá? Agora eu quero falar sobre essa questão da colagem, né? As colagens, na verdade, não tem muito processo, não. Teve alguém que me fez essa pergunta, né? E eu fiquei de gravar o vídeo. Eu pensei em gravar um vídeo separado, mas já que eu tô aqui, vamos falar, né? A minha ideia começou para este caderno aqui, tá? Começou... eu tenho um canal aqui da Samsung TV que passa... É um canal que é só Bob Esponja. E eu de vez em quando vejo no Pinterest, né, algumas fotos, algumas imagens do Lula Molusco. E eu falei, nossa, o Lula Molusco me representa, sabe? E aí eu pensei, bom, eu vou colar uma imagem do Lula Molusco em cada dia para representar como é que eu estava naquele dia, né? Então, por exemplo, aqui tem 2 dias em que, tá vendo? Essa imagem me representa nesse dia. Então, só de olhar a imagem, eu já sei como é que eu tava. Eu não preciso ler esse log aqui, sabe? E aí, sei lá, eu vou sentindo, eu espalho tudo, porque assim, eu não compro adesivo. Não vou comprar adesivo, tá? Eu baixo tudo do Pinterest mesmo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar. É a minha diversão, fica baixando coisas no Pinterest. Então, tem aqui algumas pastas também de coisas. Eu vou salvando as pastas e eu vou salvando as imagens na minha galeria. Deixa eu mostrar. Então, por exemplo, baixei essas daqui agora há pouco. E aí, a minha impressora é uma Epson. E ela tem esse aplicativo aqui que é o Epson Creative Print. E ele tem uns layouts já prontos. Então, por exemplo, aqui eu seleciono esse aqui, que cabem 8 fotos, e aqui embaixo eu vejo o tamanho do papel. Então, para ficar assim, né, esse papel aqui, ele tem esse aqui, né, que eu imprimi agora há pouco, ele tem 9 por 13 centímetros. Esse outro aqui tem 10 por 15, então dá pra gente imprimir, e no caso, né, quem tem a impressora Epson, esses 5 formatos aqui, tá? Então, como eu gosto das imagens pequenininhas, ou eu uso 10 por 15, então eu boto 8 imagens no tamanho 10 por 15, ou 8 imagens no tamanho 9 por 13. E esse tamanho 9 por 13 é o tamanho do Moleskine Pocket. E aí, o legal também é que essas colagens, essas montagens, elas podem ficar salvas aqui. E aí, você imprime de novo depois. Tá vendo? Então, é isso. Aí, eu vou... Como é que eu faço? Eu apenas abro a página, vou espalhando as coisas e vou tentando ver o que é que vai saindo, sabe? Não tem meio que um processo, não. Eu só deixo a coisa aí. É só diversão mesmo. Tá? Já tem, ó, minhas coisinhas de Natal aqui também, ó. Já imprimi tudo. Um monte de coisas pro Natal. Tá? Então, foi esse o vídeo pra atualizar vocês aí sobre o
uso do caderno criativo da Cícero, tá? No tamanho A5. Até o próximo vídeo. Tchau!